começar te fazendo uma pergunta. O que fazer quando não temos fé o suficiente para resolver um problema? Alguém já se viu em alguma situação a qual você não tinha fé o suficiente para enfrentar o problema? O que fazer quando não temos fé o suficiente? O que fazer quando uma situação nos abala e nos desestabiliza e faz com que duvidemos de nós mesmos ou até de Deus? E algumas pessoas não duvidam de Deus, mas elas duvidam de se Deus vai usar ela. Ela pensa o seguinte: eu acredito que Deus pode fazer tudo, mas eu não sei se Ele pode fazer tudo na minha vida. E quando situações externas, elas vêm de surpresa, costumam mexer com as nossas emoções, nos deixar ansiosos, preocupados, alguns depressivos. E é muito difícil ouvir Deus quando se está ansioso, preocupado e depressivo. Porque Deus, ele mora dentro de você. E para ouvi-lo, na maioria das vezes, você vai ouvir quando você estiver em silêncio, em paz. Quando eu costumo pensar que a ansiedade é como uma tempestade. Aquele monte de onda se mexendo dentro de você. Quando menos espera, o seu coração está acelerando mais rápido, sua respiração está mais ofegante. A primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, eu nem sabia que era crise de ansiedade. Porque eu não entendia, eu só sentia meu coração bater e o barulho. Eu sentia o barulho do meu coração, eu nunca senti o barulho do meu coração. Falei, o que está acontecendo? E fui conversar com meu terapeuta, e já com a ajuda da Maiara, minha esposa que é psicóloga, ela me encaminhou e falou, vai conversar com seu terapeuta. Fui conversar, descobri, era crise de ansiedade. E hoje, quando eu estou ansioso, eu consigo detectar. Nem sempre eu consigo resolver rápido, mas eu consigo detectar. E muitas vezes nós estamos ansiosos por coisas que nem sabemos. Nós nem sabemos por quê. Por que você está ansioso? Não sei. Estou ansioso. Não sei qual é a raiz do problema. E quando estamos ansiosos, preocupados, dificilmente vamos ouvir Deus, porque nós não conseguimos ficar num lugar fechado, no secreto, e eu vou ouvir Deus agora. Porque a ansiedade te agita. Aí você fala assim, eu não vou ficar aqui, não vai funcionar, não vai servir para nada ficar aqui. E como fazemos então quando estamos nessa situação? Quando problemas afetam a nossa fé. E hoje, através de uma história bíblica, nós vamos descobrir como tem áreas da nossa vida que nós já temos fé para enfrentar, e tem outras áreas que não. Tem coisas que na sua vida você já conquistou. Por exemplo, alguns já passaram por experiências dentro da família. A família está quase destruída, mas a pessoa vai para a intercessão, ora e a família é restaurada. E hoje a família vive em paz. Então essa área, quando acontece um problema na família, essa área não afeta tanto porque ela crê que o joelho no chão, a intercessão vai resolver o problema. Mas tem outra área que você ainda não conquistou dentro de você. E essa área te gera medo. Essa área você fala, mas por que eu não consigo aplicar a mesma fé daqui e ali? Por que eu não consigo? Porque são lugares dentro do nosso coração que precisam ser conquistados. Não é externo, é interno. E nós vamos descobrir isso hoje. Para algumas pessoas vai fazer sentido alguma parte da palavra, para outras, outra parte. E aí eu vou pedir para você fazer o quê? Pedir para o Espírito Santo abrir o seu entendimento e o seu coração, para que a parte que lhe cabe venha fazer sentido e venha a ser guardada no seu coração, tá? Então coloque a mão no seu coração agora e ore comigo. Faça a sua oração, mas pedindo que o Espírito Santo abra o seu entendimento e o seu coração, amém? Senhor Deus, estamos aqui reunidos, Pai, como filhos. E Senhor, a única palavra que vai transformar a vida de alguém aqui é a palavra que é direcionada por Ti dentro do coração de cada um. Senhor, eu falarei aquilo que o Senhor me transmitir e peço que me ajude a cooperar contigo. Mas peço que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que aquilo que o Senhor quer falar conosco, nós venhamos entender e venhamos compreender e nos apropriar. No nome de Jesus,
Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Nós vamos ler uma história que muitos já conhecem, que é a história de Tábita. Nós vamos ler do 36 ao 43. Você que está sem Bíblia, você pode olhar aqui na tela. Eu vou ler olhando ali, tá? Em Jope é uma cidade, tá? Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens para dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pode parar aí por enquanto. A primeira parte que me chama a atenção aqui é: Lida era uma cidade, Jope era outra. Eram cidades próximas. Alguns estudiosos dizem que era 16 quilômetros. Mas eles andavam a pé, então não era tão próximo assim como nós, que 16 quilômetros a gente percorre em 1 hora em São Paulo. Mas eles foram chamar Pedro. Tábita, uma mulher que era conhecida por fazer obras sociais. Ela fazia vestidos, costurava vestidos para viúvas, ajudava os pobres. Ela era bem vista em toda a sociedade e amada por todos. E de repente a Bíblia não explica como ela fica doente e morre. Só que o que me chama a atenção é a fé desses discípulos. Porque a Bíblia diz que eles lavaram o corpo dela e guardaram no andar superior. E foram chamar Pedro. O que acontece quando alguém morre? Velório e sepultamento. Eles não sepultaram, eles guardaram e foram chamar Pedro. Isso chama a atenção da fé desses homens. Eles olharam para Tábita, ela morreu. E na maioria de nós acha que para a morte não há solução. Mas eles pensaram: há solução, porque Deus faz milagre. Então, não vamos sepultá-la. Vamos colocá-la no andar superior e vamos chamar Pedro. Por quê? Porque Pedro andou com Jesus. Pedro viu Jesus fazer os milagres. Pedro atuava nos milagres. Então eles pensaram: peraí, eu não tenho fé suficiente para orar e ela se levantar, mas Pedro tem. Então eu vou chamar Pedro. Porque Pedro, na visão deles, era um grande representante de Cristo, porque andou com Cristo. E todo mundo conhecia a história de Pedro. E a história de Pedro: ele andou, traiu, negou, foi perdoado e andou em milagres. Quando houve o batismo com o Espírito Santo, Pedro e João, é o primeiro relato que tem na Bíblia de um milagre, é através de Pedro e João. Na Porta Formosa, que eles levantam o coxo. Então, todo mundo conhecia aquela história de Pedro. Pô, Pedro está aqui do lado, 16 quilômetros. Manda 2 homens lá, guarda ela lá em cima e vamos esperar Pedro chegar. E esses 2 homens foram. Chamaram Pedro, Pedro veio. Agora, a aplicação para a sua vida, dessa parte, qual é? Tem situação na sua vida que em sua visão já está morta. Não tem mais solução. Acabou. Não sei mais o que fazer. Só que o meu conselho para você, dentro da palavra aqui, é: não declare o óbito antes que Deus ordenar você declarar o óbito. Se você declarar o óbito, Deus não consegue agir. Porque se eles tivessem sepultado, tornaria-se mais desafiador. Mesmo que Cristo ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, tornaria mais desafiador. Na verdade, se eles tivessem sepultado, acho que eles nem chamariam Pedro, certo? A situação acabaria ali. E tem certas situações da nossa vida que a gente não sabe como resolver. Desiste. Acabou. Não tem mais jeito.
Vamos partir para a próxima. E tem situação na sua vida que está guardada no andar superior. É um andar no seu coração. Está lá guardado. Você ainda não desistiu. Você pensa, não sei o que fazer, não sei como Deus vai fazer, mas ela está lá. Você não abriu mão ainda. E se você não abriu mão ainda, e você está aqui hoje, Deus está dizendo para você que ainda há solução. Para o seu filho que está nas drogas, ainda há solução. Para a sua filha que está sofrendo de depressão, ansiedade, ainda há solução. Para uma enfermidade que você está vivendo no seu corpo, ainda há solução. Para a quebra da sua empresa, dificuldade financeira, ainda há solução. Abner, eu não sei de onde vai vir. Essa semana é uma semana de divisor de águas. Ou as coisas acontecem, ou eu estou perdido. E eu quero dizer para você, você não está perdido. Ainda há solução. Mas, faça como esses homens. Não declare o óbito. Vai buscar a solução no lugar que tem solução. Para você, tem duas opções. Uma, se você não está ansioso, preocupado, ao extremo de não conseguir ouvir Deus, o meu primeiro conselho é você ir por quarto. Porque toda a nossa solução está em Deus e não em homens. Ele vai usar homens às vezes. Mas toda vez que nós procuramos sempre em homens, nós não aprendemos a crescer em Deus. Hoje eu recebi um áudio de um aluno e ele falou: Abner, eu estou confuso. Eu ouço a live do Pablo Marçal, ele fala uma coisa. Eu ouço a do Rainer, ele fala outra. Eu ouço de tal pessoa, ele fala outra. E eu não sei mais para onde ir. Eu falei, você vai continuar confuso, porque você tem que ir para dentro. Você tem que fechar o seu quarto e ouvir o Espírito Santo. Porque cada pessoa que está falando algo, ela está falando do viés dela, na realidade dela, naquilo que ela está vivendo. Então qual é o segredo? Ir para o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. Ele tem toda a sabedoria do mundo e ele é o mais interessado em te ajudar. Então a situação está quase sem solução. Não declare o óbito. Vá para o seu quarto, para o secreto, e diga: Espírito Santo, enquanto você não me der uma palavra rema, uma direção, essa situação vai ficar aqui guardada. Eu não vou desistir, eu não vou declarar o óbito, mas eu também não vou colocar a mão. Eu vou esperar a sua direção. E esses homens fizeram isso, foram, chamaram Pedro, e Pedro veio. Pedro, quando ele entrou naquele lugar, ele foi diretamente para o andar superior, onde estava Tabita. Mas quando ele chegou lá, as viúvas que Tabita ajudou, rodearam ele, chorando, desesperada, mostrando os vestidos. Olha o vestido que ela fez para mim. Olha como que ela me ajudou. E chorando, triste. E nós temos que entender que muitas vezes nós endeusamos os homens da Bíblia. Nós olhamos Pedro como se Pedro não fosse um ser humano normal. Se você parar e pensar que Pedro era um ser humano, um homem como qualquer outra pessoa, eu imagino que ele ficou muito triste. Ele ficou afetado com aquela situação. Assim como Jesus ficou afetado quando Lázaro morreu. A Bíblia fala que Jesus chorou. Ele se comoveu. Imagine Pedro chegando naquela situação e vendo uma mulher tão amada, morta, e todo o povo chorando desesperado. Imagine Pedro pensando o seguinte: peraí, se Deus não me usar aqui, imagine como esse povo vai ficar. A emoção de Pedro, provavelmente ela se agitou com aquele povo. Da mesma forma que aquele povo estava agitado, mexeu em Pedro. E ele pensou: eu preciso ser usado por Deus aqui, para levantar essa mulher. Só que a Bíblia, ela não tinha relatado ainda, se eu não estou enganado, uma ressurreição através de Pedro. Mas já tinha relatado que Pedro tinha levantado um coxo lá na Porta Formosa. Primeiro, olhe para nós. Lembra do olhe para nós? Não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pedro já tinha sido usado para milagre. E a Bíblia relata, um pouquinho antes desse versículo, que Pedro estava viajando por diversas cidades. E lá em Lida, que é onde Pedro estava, ele curou Enéas, que estava 8 anos
deitado na cama sem se levantar. Só que, olha que interessante, quando Pedro ele chega em Enéas, ele só olha para Enéas e fala: Enéas, Jesus curou você, levanta e anda. Enéas levantou e andou. Só que aqui ele não fez isso. A Bíblia relata que ele mandou todo mundo sair do quarto e ele se ajoelhou. E foi aqui que Deus falou comigo quando eu meditei nessa palavra. Ele se ajoelhou, foi diferente. E se você para pensar, ajoelhar significa o quê? Ajoelhar significa render-se. Ajoelhar significa humilhar-se. Ajoelhar significa dentro da pessoa que ela sabe que o poder não está nela. Deus, se tu não fizeres algo, eu estou perdido. Se tu não me usares como um instrumento, nada vai acontecer aqui, essa mulher vai continuar morta. Agora, Abner, por que Pedro não se ajoelhou quando ele foi orar por Enéas? Não dá para saber todos os motivos, mas o motivo que eu quero dizer aqui é que Pedro já tinha conquistado aquela área no coração dele. Ele já tinha sido usado diversas vezes para orar por um coxo, por um paralítico. Então quando ele viu um paralítico de novo, ele fala assim: Deus já me usou para isso. Eu sei que Deus faz. Ele já mandou e ordenou direto. E o que isso significa em nossa vida? Tem situações na sua vida que você já conquistou. Tem problemas que aparecem que você não se amedronta. Você falou: eu já te conheço, fiel. Eu ordeno que você vá embora no nome de Jesus. Ou você faz o que tem que fazer, ou você age da maneira que tem que agir, porque você já conhece esse problema, já enfrentou esse problema, já venceu esse problema no nome de Jesus, e você já sabe como vencê-lo. Mas tem situações que chegam, que elas são maiores que você em sua visão. Peraí, essa aqui eu nunca passei. Essa aqui eu nunca enfrentei. Essa aqui eu não sei a solução. Aí a Bíblia relata que ele mandou todo mundo sair do quarto. Ele já tinha visto Jesus fazer isso. Jesus fez isso quando ele levantou Talita dos mortos. Sai todo mundo do quarto, só deixa o pai e a mãe e deixa os discípulos, que Pedro era um deles. E Jesus mandou: Talita cumi, levante-se. Ele já tinha visto Jesus fazer isso. E aqui é importante também um ponto. Você já viu pessoas serem usadas por Deus em certas áreas? Você já ouviu? Você já viu na Bíblia? Mas é diferente quando acontece com você. É diferente quando é você que tem que enfrentar. Você já ouviu testemunho de pessoas que passaram por um câncer, ou que oraram por um câncer e ele foi curado? Mas é diferente quando você tem que orar por alguém que está com câncer, porque agora é você que tem que ter a fé no coração. Você não pode andar na fé dos outros. Você tem a sua própria fé e as suas próprias conquistas a se fazer dentro do seu coração e dentro da sua mente. Chegou naquele momento, Pedro olhou para a situação e falou assim: agora é comigo. E eu estou aqui sozinho. Ele mandou todo mundo sair. Por que mandou todo mundo sair? Por causa da agitação, choro, desespero. Afetou a fé dele. Então peraí, manda todo mundo sair. E ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelhou, ele se prostrou. E a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou ajoelhado para ele mandar que a mulher se levantasse. Mas ele se ajoelhou e orou. Ninguém ajoelha para não orar. Você ajoelha e ora: Pai, estou nessa situação. Provavelmente ele alimentou o próprio coração dele com a fé. Ele ajoelhou-se, e quando ele ajoelhou, ele orou. E quando ele orou, o coração dele se encheu de fé. Através de alguma palavra rema que o Espírito Santo deu a ele, ou através da lembrança de como Jesus fez. Alguma coisa o Espírito Santo trouxe ao coração dele. E ele, depois que ele ficou ajoelhado, alguns segundos, alguns minutos, nós não sabemos quanto, ele ordenou: levante-se. E a palavra levante-se é a mesma palavra para ressuscite. E ela se levantou. E quando ela se levantou, ele apoiou a mão dela. Ele levantou ela. E a Bíblia fala que aquele acontecimento foi notório por toda a região. E muitos
creram em Jesus a partir daquilo. Então, a aplicação para a sua vida é: tem problemas que você conquistou e tem problemas que você vai ter que conquistar. E isso, provavelmente, para o resto da sua vida. Só que quando os problemas maiores, que parece que são a morte, virem, você não se desespera, você não desiste, você se ajoelha. Você se humilha. Você olha para o problema e sabe que o teu Deus é maior. Porque um grande problema que acontece conosco é que quando nós aprendemos a andar em Deus, em dependência de Deus, é muito fácil sair dessa dependência. E quando a gente começa no dia a dia, na correria do trabalho, das coisas, da vida, da família, a gente deixa essa dependência e acredita que nós mesmos, o nosso próprio entendimento, nós vamos continuar conseguindo resolver. E certos problemas que você bate, ele não se resolve, você bate e ele não quebra. Por quê? Porque Deus fala assim: volta e se humilha debaixo da minha mão, sou eu que tenho poder. Sou eu que tenho poder. Quando você tentar resolver uma situação na força do seu braço, ela não será resolvida na maioria das vezes. Principalmente se for uma situação de origem espiritual, ela não será resolvida. Mas quando você age sabendo que é Deus que está contigo, ela se abre. Mas Abner, quando reconhecer essa diferença? Realmente é um grande desafio. Tem vezes que você só vai perceber isso depois que você bateu muito e ela não abriu. Por isso que tem um lugar que você não pode deixar de estar: o secreto, a presença. Quando você está diariamente na presença, o Espírito Santo ele te alerta mais rápido. Quando você tende a sair do secreto, da intimidade, da comunhão com o Espírito Santo, você está com os ouvidos menos sensíveis para a voz do Espírito Santo. E aí, às vezes, você poderia resolver um problema em um dia, ele demora um mês, ele demora um ano. Porque demorou um ano para nós ouvirmos a voz de Deus. Mas Deus falou depois de um ano? Não. Ele está falando todos os dias. Só que a minha ansiedade, o meu próprio entendimento, a minha maneira de fazer as coisas, não permite que eu ouça. Eu ouvi uma frase esses dias que foi interessante, eu não lembro lá de cor, mas eu lembro o conceito. A frase é: fica muito difícil de nós ouvirmos Deus quando nós já decidimos o que queremos que Ele fale. Às vezes nós já queremos aquela resposta: Deus, é essa a resposta, eu só estou orando para ouvir essa resposta, não vem me dar outra não. E nós não ouvimos, por quê? Porque talvez não seja essa a resposta. E nós vamos enxergar as coisas sempre pelo nosso viés de confirmação. Tudo que nós olhamos no mundo é para confirmar aquilo que já acreditamos. Por isso que precisamos ser humildes. Sabe o que significa a palavra? Um dos significados da emoção arrogante. A arrogância é acreditar que o seu modo de ver as coisas é o único certo. Isso é arrogância. Por isso que é muito difícil um arrogante ouvir Deus. Porque Deus sempre vai quebrar o seu modo de fazer as coisas. Por isso que entra a humildade. O ajoelhar que Pedro se ajoelhou ali e se prostrou significa humildade. Eu andei com Jesus 3 anos. Eu estou andando, viajando por todo mundo. Eu fui usado para fazer diversos tipos de milagres. Mas eu sempre vou me ajoelhar na presença de Deus e me humilhar para saber qual é a direção. Uma pessoa humilde, que está sempre em comunhão com o Espírito Santo, entendendo que na força dele, ele não consegue resolver as coisas, essa pessoa, ela passa por diversas portas que outras pessoas que têm grande autoconfiança não vão passar. Porque a humildade faz com que Deus te exalte. Olha que louco. Pedro se ajoelhou e se humilhou. Tabita se levantou. E a Bíblia diz, um texto e um versículo importante: humilhe-se debaixo da mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. Humilhe-se. Que a gente até confunde que os humilhados serão exaltados.
baseados nesse texto. Mas esse texto não está falando que os humilhados serão exaltados. Esse texto está falando aquele que se humilha será exaltado. Ah, eu fui humilhado por todo mundo, então eu vou ser exaltado. Não, a Bíblia está falando, humilhe-se. É um ato de você fazer com você mesmo. É você chegar no secreto e falar assim: Deus, eu não sei, Deus. Independente de toda a minha informação técnica, independente do meu conhecimento bíblico, independente de quantos anos de evangelho e de cristão eu tenho, se eu não tiver a sua sabedoria e a fé gerada no meu coração por ti, eu não vou resolver esses problemas. Eu vou morrer no deserto. Você já parou para pensar quantas vezes que aquele povo era para ter passado por aquele deserto os 40 dias? E eles ficaram 40 anos. E muitos morreram. Na verdade, toda uma geração morreu. O que faz nós refletirmos que não é porque temos promessas que nos apropriaremos delas. Muitos de nós podemos morrer sem ver a promessa se cumprir. Ai, Abner, verdade, verdade. A Bíblia mostra isso. Aquele povo tinha recebido a promessa de entrar na terra. E falou, vai lá e toma a terra. Mas eles não tomaram e morreram. O que diferencia quem toma o reino à força, quem se apropria daquilo que Deus tem para ele, e para quem não se apropria? A postura. Você viu a postura de Josué e Caleb? Vamos entrar na terra que ela é nossa. Enquanto os outros falaram, não, nós somos muito pequenininhos, eles são muito gigantes. Só que quando eles foram se apropriar, sabe como que eles se apropriaram da terra? Debaixo da direção de Deus. Vai, dá 7 voltas. Depois das 7 voltas, no outro dia, um dia só dê as 7. Toca a trombeta. Nós nos apropriamos daquilo que é nosso debaixo da direção do Espírito Santo. Pedro se apropriou daquela conquista para aquela mulher, daquele milagre, de joelho, debaixo da direção do Espírito Santo. Se você está caminhando sozinho, não é sozinho, é independente. Sozinho você nunca está, o Espírito Santo está dentro de você. Mas eu quero falar com você que tomou a sua vida no seu próprio braço. Você está caminhando no seu próprio entendimento. É assim que eu sei, é assim que eu vou fazer as coisas. Entenda uma coisa, você não faz isso de forma consciente. Você não faz isso de forma consciente. A partir de segunda eu vou andar no meu próprio braço. Não, quando você vê, você já está andando no seu próprio braço. Você já está caminhando de acordo com aquilo que você entende que é certo. Hoje é um dia de nós nos humilharmos e falar: Deus, eu estou andando no meu entendimento de novo. Me perdoa. Tu sabes o meu futuro. Tu criou um plano para mim. E eu quero alinhar o meu coração ao teu coração. E saber que essa situação vai se resolver através da direção do Espírito Santo. E o último ponto é, depois que ele te der a direção, você precisa agir. Depois que ele te der a direção, você precisa ordenar. Pedro recebeu uma direção do Espírito Santo. E ele ordenou: levante-se. Acho que todos nós já recebemos uma direção de Deus e nos amedrontamos. E não agimos. Igual o povo no deserto, que recebeu uma direção: vai e tome a terra. Não, não vamos, eles são grandes demais. Toda vez que nós recebemos a direção de Deus, nós estamos indo na força de Deus. Eu sempre dou esse exemplo bíblico, mas esse exemplo bíblico para mim, ele é o mais lúdico, que é o de Davi. Golias veio e falou assim, ele falou para Golias: você vem a mim com as suas armas, com a sua armadura, com o seu tamanho, mas eu vou a ti debaixo da força do Senhor dos Exércitos. Aqui é o exemplo mais lúdico. Nós vemos vários exemplos bíblicos da mesma forma. Só que esse é lúdico. Davi tinha o coração de Deus porque ele fazia tudo dependendo de Deus. E o grande segredo é a dependência.
Quando eu me encontro perante um problema que eu sei resolver, eu tenho que continuar dependendo. Mas se eu encontro um problema que é difícil de resolver, eu dependo novamente. E eu continuo dependendo. E eu continuo dependendo. E através da dependência, a minha fé aumenta. O que é fé se não depender de Deus? Eu falo que o maior desafio na minha vida é depender de Deus. Eu tenho que fazer essa oração, esse joelho de Pedro aqui, quase umas 2 vezes por semana. Porque quando menos eu espero, já tomei de novo na minha própria mão, no meu próprio entendimento. E estou caminhando no meu próprio entendimento. E depender de Deus é um desafio, porque você precisa se jogar no escuro. Você precisa crer no invisível. Você precisa estar sensível ao que acontece dentro de você, não ao que acontece fora. Você precisa se desapegar de tudo que você aprendeu para depender de Deus. Porque você sabe, Deus está falando com você dentro do seu coração algo, um toque, algo sensível. Mas toda a situação externa está dizendo o contrário. E a partir disso eu passo a ouvir a situação externa e não ao que está dentro. Eu preciso ir contra tudo que estão falando. Assim como Pedro falou, peraí, sai todo mundo. Sai todo mundo. Sai. Vai ter um momento que você tem que sair do Instagram. Você tem que sair do Netflix. Tem um momento que você tem que desligar tudo. Desligar tudo e falar assim, Deus, novamente eu estou ansioso. Novamente eu estou preocupado. Novamente eu tomei minha vida na minha própria força. Novamente eu não estou dependendo de Ti. Desliga tudo. E vai para dentro de você. E lá, nesse lugar, na presença de Deus, a fé será gerada novamente. E a paz. Quando você está em fé, você está em paz. E a paz começa a tomar conta. Eu sei que eu entrei em conexão com Deus quando eu estou em paz. E a paz começa a tomar conta. E aí você parte novamente para enfrentar a situação. Só que sabe qual é a grande questão? É que vai acontecer de novo. Se você sair do secreto, você vai ficar ansioso, preocupado, agitado. Você desliga tudo de novo e fecha. É uma jornada que você só... Essa jornada de depender de Deus, você só vai terminar no céu. Essa jornada, você só vai terminar no céu. Mas hoje eu quero que você ore comigo. Se a palavra fez sentido para você, em qual parte fez sentido. Ore agora e se humilhe debaixo da mão de Deus. Mão de Deus quer dizer poder, tá? Quando fala debaixo da mão de Deus, é você se humilhar debaixo do poder de Deus. Assim, ó, Deus, eu não tenho força. Deus, não é comigo, é contigo. E a partir de hoje eu decido ficar em paz. Eu não sou, quem sou eu, Deus? Para te questionar, para te perguntar, para te aconselhar. Quem sou eu? Eu estou aqui em silêncio. E a partir de hoje eu vou estar atento para ouvir uma direção para essa situação. Essa situação a qual você ainda não desistiu. Essa situação que está lá no andar superior. A qual você não desistiu, não abriu mão. E você quer uma direção de Deus. Agora é o momento para nós orarmos. Vou pedir para você colocar a mão no seu coração novamente. E antes de orar, pense na situação. Agora, ore de forma intencional para a situação. Diga, Deus, eu desisto de andar na minha própria força e no meu próprio entendimento, na minha própria inteligência. E eu entrego essa situação nas tuas mãos. Eu entrego. E eu permito que o Senhor resolva essa situação e traga-me direção e sabedoria para como manifestar essa resolução na terra. Eu entrego novamente, Senhor. Me perdoa por ficar ansioso. Me perdoa por ficar agitado. Porque eu sei que isso revela a minha incredulidade. Isso revela que eu não estou confiando que Tu vai resolver. Isso revela que eu não estou confiando que Tu vai cuidar. Eu quero cuidar do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Mas novamente eu estou aqui para Te entregar. Te entrego novamente. E em todo momento que eu tomar novamente para minha mão, eu peço que o Senhor me alerte rapidamente, para que eu não ande por muito tempo dessa forma, e me ensine a depender de Ti, da Tua direção, da Tua palavra rema e do Teu poder. No nome de Jesus.
Amém.